O mês de fevereiro foi de consumo recorde de água em Fortaleza, segundo a Companhia de Água e Esgoto do Ceará. O volume consumido na capital cearense no mês passado foi de quase 11 milhões de metros cúbicos de água, o maior já registrado. O clima atípico foi o principal responsável pelo resultado. Segundo a FUNSEMI, o mês de fevereiro, o mais seco no Ceará nos últimos 21 anos. Choveu no estado, em média, apenas 33 milímetros, 78,2% abaixo da média histórica. Pois é, então fica a pergunta, o que será que anda provocando esse tempo tão abafado e fora do comum? É muito calor, não há quem não reclame pelas ruas de Fortaleza. É verdade, Cristian. Diante desses dados alarmantes, o Jornal da TVC começa a exibir hoje uma série de reportagens sobre esse fenômeno natural. A repórter Fernanda Aires conversou com especialistas e vai mostrar pra gente como as temperaturas mais altas podem influenciar na saúde das pessoas. Confira. Você já deve ter sentido que os dias na Terra do Sol estão mais quentes. A meteorologia confirma. A temperatura está quase 1,5 graus mais elevada. É sem dúvida um calorão. O clima causa desconforto e gera também problemas de saúde. A hipertermia e a desidratação, digamos assim, são patologias ou alterações mais simples. A gente tem gradativamente patologias mais perigosas, mais graves, relacionadas ao calor também. Você pode ter associação de distúrbios dos sais do corpo, distúrbios do sódio, distúrbios do potássio. Você pode ter alteração relacionada com doença muscular, com aparecimento de câimbras. Você pode ter síncopes ou desmaios relacionados ao calor e à hipertermia e à elevação da temperatura. E em casos mais graves, você pode ter uma disfunção cerebral por conta do calor. Geralmente, quando esse calor, ou seja, quando a temperatura corporal do indivíduo, da pessoa, atinge valores acima de 40 graus centígrados. Depois dessa lista de malefícios, é difícil não querer se cuidar. Mas vocês sabem como? Atenção nas dicas para se defender dessas sensações desagradáveis. Primeiro, evitar a prática de atividades físicas, né? ou mesmo para quem não pratica atividades físicas, evitar caminhadas, né? Nos horários de pico de maior calor, né? Que são os horários, por exemplo, perto do meio-dia, né? E ainda até às 15 horas, né? São horários que a gente tem uma temperatura mais elevada. A gente deve evitar sair de casa nesses horários, né? E principalmente fazer atividades físicas. É interessante também em casa a gente ficar ou com ventiladores ligados ou com ar-condicionado, e a hidratação é um ponto fundamental. A gente tem que se hidratar mesmo quando a gente não está sentindo sede. A gente deve ficar fazendo nessa época, né, que a gente está vivendo de calores intensos, uma hidratação vigorosa de pelo menos 2 litros, 3 litros de água por dia. Isso a gente deve ficar fazendo ao longo de todo o dia. A gente deve estar tomando água, bastante água, para a gente evitar a desidratação e o aumento da temperatura corporal. Entenderam? Nesse período de alta temperatura, o melhor é seguir as recomendações médicas. Até mesmo porque o calor não tem dado trégua. E em períodos quentes como o atual, a velha recomendação continua valendo. A hidratação tem que ser intensificada. A dica pode parecer banal, mas colabora e muito com a saúde. Cerca de 65% do corpo humano é composto por água. Ela é responsável pelo transporte de nutrientes para o interior das células, pelo controle da temperatura corporal e indispensável para o sistema digestivo e circulatório. Por dia, o recomendado é tomar 1,5 litro de água por pessoa. Com o aumento da temperatura, o cuidado deve redobrar. A indicação é ingerir de 2 a 3 litros por dia. A água é o componente essencial de cada célula, é o fluido que veicula os nutrientes e os eletrólitos. Então, é importante no calor repor eficientemente a água e os eletrólitos também. Alguns alimentos fazem parte do cardápio dos precavidos. Frutas, legumes e verduras colaboram com a hidratação por apresentarem alto teor de água na composição. A orientação nutricional correta, ela inclui cereais integrais, muitas frutas. Nessa época é importante que haja um aumento, um acréscimo proposital de frutas, de legumes e de soluções isotônicas, que podem ser as naturais, como é o caso da água de coco, e também as de preparação industrial. A pergunta é:
As pessoas estão realmente se cuidando para evitar os problemas causados pela forte onda de calor? Visitamos a Avenida Beira-Mar para conversar com as pessoas que passeavam por ali ou mesmo praticavam algum tipo de esporte. Flagramos tentativas de escapar da sensação de sufocamento. Alguns andavam sem camisa, outros com bonés, mas a grande maioria se refrescava com a famosa água de coco ou mesmo com a tradicional água natural. Foi o caso desse motorista. Ele parou o trabalho para tentar aliviar o calor. Senão você não aguenta não, suando direto. E você está bebendo muita água? Duplicou? Como foi? Dupliquei, mas não adianta não. E banho constantemente também. Já esse atleta trabalha exposto ao sol das 8h30 às 10h30 da manhã. Com a temperatura elevada, ele vem tentando escapar de possíveis problemas de saúde. Primeiro é o protetor solar, que é fator preponderante para a diminuição dos raios, né, do sol. Segundo, a camisa, porque a gente tem que treinar também, tem que se proteger não só o protetor solar, mas com a camisa também. Boné, óculos e muito hidratante. A gente toma muito isotônico, esses produtos que fazem realmente a hidratação do corpo. Essa turma veio passear na Beira-Mar. Depois de quase meia hora caminhando, o jeito foi fazer uma pequena pausa para se hidratar. Tá muito quente, dona Iraci? Com certeza, uma quentura insuportável. Eu não era uma pessoa acostumada a tomar muita água. Normalmente eu passava o dia praticamente sem tomar água. Eu trabalho fazendo lanches e fico o tempo inteiro na cozinha, mas é o tempo inteiro tomando água. Direto me hidratando. O calor está mesmo escaldante. O jeito foi tomar uma água de coco para refrescar. Afinal, eu também preciso me cuidar. Olha, e vem chovendo, mas continua um calorzinho aqui em Fortaleza, né, Estela? É verdade. Amanhã você vai saber como conservar os alimentos nesse tempo tão quente e como identificar se aquele alimento que você vê na rua está em condições de comer também. E o Jornal da TVC termina aqui. Outras notícias no Repórter Brasil às 9 da noite. Mais informações sobre o nosso estado você confere amanhã às 11 horas no TVC Notícias com a jornalista Carla Matos. Uma boa noite para você, uma ótima semana. A gente volta a se encontrar amanhã. Boa noite e até lá. Até lá.